Como é que foi esse processo assim? Migrou nesse momento de complicado? Como é que foi o início da vida profissional e por que vendas? Como surgiu vendas para você nisso tudo? Olha, é uma história engraçada, porque eu arranjei um emprego numa empresa que vendia equipamento para escritório. Mas eu arranjei emprego numa secção que era das piores, que era a secção de cobranças. A empresa chamava-se Regis Conta. Pouca gente, mesmo em Portugal, já se lembra dessa empresa, mas era uma espécie de Rank Xerox ou de IBM. Era uma escola de vendas, mas eu fui para administrativo, na secção de cobranças. Nessa secção de cobranças, de vez em quando, o administrador, que era um sujeito com 150 quilos, de suspensórios, de charuto, assim sempre mal encarado, quando a tesouraria da empresa não estava lá muito bem, ia lá ao nosso departamento, estragava a vida dos cobradores, as voltas todos os dias tinham que dar, ficava ali a querer ser ele a fazer o trabalho, e houve um dia que ele terá perguntado o meu nome, perguntou a um outro colega meu, já assim da alguma idade, perguntou como é que se chama aquele gajo. Isto foi depois o outro colega que me explicou. Ele depois disse, olha, aí o doutor, ele perguntou o teu nome. Ah, é? Eu fiquei logo aflito, mas o que é que se passa? O que é que eu fiz de errado? Dia seguinte eu sou chamado à administração. E eu, você é chamado à administração, lá o doutor chamava Santos Nunes, uma pessoa excelente. Muito inteligente. Eu fiquei todo a tremer, ele estava lá. Ó seu, eu não vou dizer o nome, porque você ainda tem um PI automático. Não. Ó seu, babe, queres ir para as vendas? Não, vais para as vendas, vais para a rua. Aquilo que a gente cá não quer cá, mangas de alpaca. Não sei se você conhece a expressão mangas de alpaca. Aqui usa-se essa expressão porque antigamente os funcionários administrativos usavam umas mangas de um material que é a alpaca, que eu nem sei o que é, para proteger os braços. Já não quer cá administrativos, precisamos é de vendedores. Estive a olhar para ti, eu acho que tu vais dar bem nas vendas. O Sebastião depois fala contigo. O Sebastião era o doutor Sebastião, que era o diretor comercial. E assim foi, ele falou comigo. E eu, quer dizer, se eu não for para as vendas, vou para a rua. Mas aquilo foi a maneira de dizer. Ele até disse, não, mas pensa bem, que eu acho que tu... E o homem mudou a minha vida. Eu realmente depois aceitei o convite, não é? Portanto, ser vendedor na Regis Conta, na altura, havia até uma publicidade que era o homem da Regis Conta. Uma coisa que ficou até célebre aqui no meio publicitário. E assim foi, eu tive um ano na secção de cobranças e depois o resto tive nessa tal empresa onde, com os métodos do antigamente, não é? Aprender aquelas técnicas todas de manipulação que se aprendiam antigamente. Eu não fui formado, fui formatado. Mas pronto, aquilo foi uma escola, na altura, era tipo regime militar, nós de manhã éramos lançados para a guerra, tipo fuzileiro, tipo comando, não é? Íamos ver quando conseguíamos angariar, etc. E pronto, entretanto depois o processo, respondi a um anúncio, fui para a Euroticket, que é do grupo Accor, um grupo francês, que é conhecido por ter os hotéis Chafitel, Novotel, etc. E é a que pertencia ao grupo Ticket Restaurante aí no Brasil. A Ticket Restaurante aqui em Portugal era concorrente. E assim foi, o meu percurso foi para depois vendedor, comecei desde o princípio. Tive 18 anos nessa empresa, sendo que os últimos 7 que você falou, tive já como diretor comercial e de marketing. Pronto, e depois fui, através de uma empresa, daquelas empresas de headhunting, fui caçado, não é? Para uma outra empresa que trabalhava com a grande distribuição, com o varejo. Nós aqui não dizemos varejo, dizemos retalho, mas vocês com o grande varejo. Sim. E pronto, eram chamadas vendas complexas. Eu quando estava lá no Euroticket sempre gostei de ter a minha carteira de clientes equilibrada. E então a gente, para se alimentar de peixe, tem que ter um tubarão não, porque o tubarão não dá para comer, mas tem que ter um espadarte e outros tipos de peixes mais pequenos, até sardinhas, não é? Mas um espadarte grande todos os anos era bom. Sim. E então eu sempre fui à procura das vendas complexas, que neste caso são os espadartes, não é? E nessa última fase era a grande distribuição e os negócios, 1 milhão de euros não era nada, não é? Portanto,
portanto o negócio de €1 milhão era pouco, tinha que ser mais. Portanto, foi uma evolução, foi um processo. Quem está nas vendas complexas domina bem o outro tipo de vendas, já ao contrário não é igual. E vendas complexas são as grandes contas, não é? Isso tem tudo a ver com o momento da transação. Muitas vezes perguntam, mas o que é isso de vendas complexas? É porque é o momento de transação. Você compra um chocolate, compra na hora. Compra um computador, já faz uma pesquisazinha, já fala com o vendedor. Quando compra um equipamento que tem que durar anos e anos para uma fábrica, que custa milhares de euros ou de dólares, qual é o fator que está aqui nas vendas complexas? É o risco. É o risco para a empresa e risco para a pessoa que toma a decisão. Por isso é que o vendedor de vendas complexas, muita gente diz, tem que ser para o decisor, mas muitas vezes o decisor, ele é que diz que sim. Mas temos os outros, os influenciadores. Está a perceber? Por isso, o vendedor de vendas complexas tem que ter características específicas que as vai ganhando com o tempo. Sim. E que é o fazedor de consensos. Você convence o administrador, o tal que assina o cheque. Mas se não convencer o diretor da fábrica, um diz que sim, mas o outro pode influenciar não. E, portanto, a venda complexa é o risco associado e há muitos... o palavrão que se usa é stakeholders. Penso que já ouviu falar dessa palavra. Sim. Já ouviu? Sim. Stakeholders. Stakeholders quer dizer grupos de interesse. São aquelas pessoas a quem o assunto pode interessar. Portanto, o vendedor de vendas complexas tem que ter esse trabalho de diplomacia, de pôr toda a gente em consenso. E mais do que pensar no processo de venda, que é aquilo que nós fazemos nas transações mais pequenas, nós temos que pensar em processo de decisão. Estar do lado do comprador. Como é que ele compra? E buscar apoios. Pronto, em termos gerais, quando se fala em vendas complexas, é isso. E o facto de eu ter evoluído para as vendas complexas foi um processo também. Comecei com vendas pequeninas, etc. E habituei-me a ter este trabalho de consenso, falar com aquele, com o outro, arranjar um sponsor que me ajude no processo. Enfim, é um caminho que dá trabalho e temos que ter características próprias, não é? Mas essas características vêm com o tempo.